Uma mãe solteira em dificuldades pediu carona a um estranho e nunca imaginou que ele era um CEO milionário com o coração partido. Em uma noite tempestuosa, o vento uivava pelas ruas vazias, espalhando galhos quebrados pelo pavimento molhado pela chuva. O brilho fraco dos postes de luz tremeluzia, lançando reflexos sinistros nas poças d'água que se formavam ao longo das calçadas. Dentro de um carro preto e elegante, Daniel estava sentado no banco de trás, com o olhar fixo na janela, enquanto as gotas de chuva escorriam pelo vidro. As reuniões do dia tinham sido exaustivas, repletas de negociações tensas e decisões cruciais para salvar sua empresa. Seus ombros doíam com o peso da responsabilidade e sua mente era um turbilhão de questões não resolvidas. Quando o carro entrou em uma rua mais tranquila, o motorista freou bruscamente, fazendo com que Daniel se jogasse ligeiramente para a frente. — O que foi? Perguntou ele, com a voz carregada de irritação. O motorista apontou para a frente. — Tô aí frente. Tem alguém na estrada. Daniel se inclinou para a fotinho da frente, espiando pelo para-brisa. Uma mulher estava parada no meio da rua, encharcada da cabeça aos pés, segurando uma criança pequena contra o peito. Ela parecia desesperada, com os olhos arregalados de medo e determinação, enquanto tentava proteger a criança do aguaceiro implacável. O motorista abaixou um pouco o vidro da janela. — Senhora, a senhora precisa se mexer. Isso é perigoso. Por favor, implorou a mulher com a voz trêmula. Só preciso de uma carona. Só alguns quarteirões. Meu bebê está com frio e não temos para onde ir. Daniel observou a cena em silêncio, estreitando os olhos ao observar a aparência desgrenhada da mulher e o corpo trêmulo da criança. O motorista hesitou e depois balançou a cabeça. — Sinto muito, mas não podemos ajudar. Não é seguro. Os ombros da mulher caíram e ela olhou para a filha com os lábios trêmulos. Assim que ela se virou para ir embora, a porta traseira do carro se abriu. — Entre, disse Daniel, em tom firme, mas calmo. A mulher olhou para cima, assustada. — O quê? Eu disse para entrar. Ele repetiu, gesticulando para o assento ao lado. Ela hesitou por um instante, depois entrou rapidamente no carro, segurando a filha com força. O motorista olhou para Daniel pelo retrovisor, com as sobrancelhas erguidas, mas não disse nada enquanto continuava dirigindo. Dentro do carro, a mulher estava sentada, tensa, com as roupas encharcadas e grudadas à pele. A criança aconchegou-se a ela, de olhos fechados, buscando calor e conforto. — Obrigada, sussurrou ela, com a voz quase inaudível. Daniel assentiu levemente, voltando o olhar para a janela. Ui, janela. — Para onde você está indo? — Para qualquer lugar seguro, respondeu ela. — Não tenho lugar agora. Ele olhou para ela, notando os hematomas em seus braços e o medo em seus olhos. — Qual é o seu nome? — Emily, ela disse. — E este é meu filho, Noé. Daniel estendeu a mão. — Daniel. Ela apertou a mão dele timidamente, com um aperto fraco, mas sincero. O carro seguiu pelas ruas, encharcadas de chuva, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som da tempestade lá fora. Daniel observou Emily com o canto do olho, notando a exaustão estampada em suas feições e a maneira protetora com que segurava a filha. Depois de alguns minutos, ele falou novamente. — Você tem algum familiar por perto? Ela balançou a cabeça. — Não. Somos só nós. Ele refletiu e então tomou uma decisão. — Você vem comigo. Emily olhou para ele, com confusão e apreensão nos olhos. — Como assim? Tenho uma casa de hóspedes na minha propriedade. É seguro e seco. Você pode ficar aí até se entender. Lágrimas brotaram em seus olhos e ela assentiu agradecida. — Obrigado. Não sei o que dizer. — Não precisa dizer nada, respondeu ele. — Cuide bem do seu filho. Assim que o carro entrou na garagem da propriedade de Daniel, os portões se abriram silenciosamente
revelando uma propriedade ampla cercada por árvores altas. A casa principal se erguia à frente, suas luzes brilhando calorosamente contra o céu escuro. O motorista estacionou perto da casa de hóspedes e Daniel saiu segurando um guarda-chuva sobre Emily e Noah enquanto saíam do carro. Ele os conduziu para dentro, mostrando-lhes o espaço pequeno, mas confortável. A comida na cozinha e o banheiro está abastecido com itens essenciais, disse ele. Sintam-se em casa. Emily olhou ao redor com os olhos arregalados de admiração e descrença. Isso é mais do que eu jamais poderia esperar. Obrigado. Daniel deu um pequeno sorriso. Descanse um pouco. Conversaremos mais pela manhã. Ao se virar para sair, Noah estendeu a mão e tocou a de Daniel. Obrigado, senhor. Daniel olhou para o garoto com uma pontada de emoção no rosto. De nada, Noah. Ele saiu na chuva, fechando a porta suavemente atrás dele. Lá dentro, Emily abraçava o filho, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto sussurrava. Talvez as coisas finalmente estejam melhorando. Lá fora, Daniel ficou parado por um momento, a chuva encharcando suas roupas, enquanto ele olhava para si. A escuridão. Algo em Emily e Noah havia despertado, algo profundo dentro dele, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele respirou fundo e voltou para a casa principal, com a mente a 1000 por hora, pensando no encontro inesperado que acabara de mudar o curso de sua vida. A tempestade passou um pouco antes do amanhecer, deixando uma névoa prateada pairando sobre os jardins da propriedade. As janelas da casa de hóspedes brilhavam fracamente à luz do amanhecer, e o calor interior finalmente retornou aos membros trêmulos de Emily. Ela mal dormira, com o corpo encolhido protetoramente em volta de Noah, enquanto ele cochilava ao seu lado no pequeno sofá. Apesar do cansaço, algo em seu espírito se acalmou. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, ela não tinha medo do que a próxima hora poderia trazer. Mais tarde naquela manhã, Daniel voltou para ver Los. Ficou parado na porta da casa de hóspedes por um longo momento, observando a cena modesta. Emily, agora vestida com um suéter emprestado da governanta, dava cereal para Noah delicadamente enquanto cantarolava uma canção de ninar tão baixinho que era quase inaudível. Havia uma imobilidade em seus movimentos, uma graça não de riqueza, mas de resistência. Você consideraria ficar aqui por um tempo? Logou Daniel após uma pausa. Emily se virou assustada. Eu não quero me impor. Você precisa de estabilidade, de um lugar seguro, e a casa precisa de alguém para ajudar na limpeza, na cozinha, em algumas tarefas do dia a dia. Eu posso te oferecer isso. Ela o olhou com incerteza, dividida entre o orgulho e o desespero. Você confiaria um estranho na sua casa? Eu já deixei um entrar no meu carro, ele disse secamente. O resto é um pequeno salto. Ela deu um leve sorriso. Então, sim, obrigada. Vou me esforçar, prometo. E ela se esforçou. Nas semanas seguintes, Emily se adaptou a um ritmo. Acordava cedo, ajudava a governanta com os preparativos do café da manhã, arrumava os quartos, lavava roupas de cama e varria o chão. Noah se adaptou rapidamente, aprendendo a brincar tranquilamente no jardim, muitas vezes sob o olhar atento da equipe de segurança de Daniel, que havia sido instruída a deixá-lo circular livremente. Emily mantinha distância de Daniel. Era respeitosa, quieta, nunca entrava no escritório dele sem bater, nunca se demorava mais do que o necessário. Mas Daniel notava tudo. O jeito como ela sempre dobrava guardanapos com os cantos perfeitos, o jeito como ela parava enquanto passava o aspirador para recolher os brinquedos de Noah, com uma delicadeza que a maioria das pessoas não se daria ao trabalho de ter. O jeito como ela falava com as plantas enquanto as regava, como se elas também precisassem de conforto. Ele se viu observando
a mais do que pretendia, uma vez que a viu parada sob a luz da manhã que entrava pelas janelas da cozinha de olhos fechados, apenas respirando. Em outra ocasião, ele a viu dançar lentamente no corredor com Noah nos braços, balançando ao som de uma música que só eles conseguiam ouvir. E então chegou a noite que ele não conseguiu esquecer. Era quase meia-noite. Daniel andava de um lado para o outro em seu escritório, sem conseguir dormir, com as lembranças martelando seu peito, como acontecia em noites particularmente silenciosas. Decidiu tomar um chá, qualquer coisa, para preencher o silêncio. Ao entrar na cozinha, parou abruptamente. Emily estava lá. A luz do fogão lançava um brilho suave sobre o ambiente. Ela estava sentada no chão, encostada em um armário, com o braço protetoramente em volta de Noah, que estava encolhido em seu colo sob um cobertor fino. Ela havia adormecido sentada, com a cabeça encostada na parede, a mão livre ainda segurando um guardanapo de pano meio dobrado. Daniel se adiantou silenciosamente, agachando-se para puxar o cobertor mais para cima da criança. Ele parou por um instante, com a mão pairando logo acima da bochecha do menino. Então, seus olhos se voltaram para Emily. Seu cabelo estava solto, seus lábios entreabertos pelo sono, sua expressão serena, porém cansada. Havia algo sagrado naquela imagem. Mãe e filho aninhados no aconchego de um espaço emprestado, alheios à presença do homem ajoelhado ao lado. Daniel estendeu a mão delicadamente, roçando a ponta do cobertor, ajustando-o para cobrir os pés descalços de Noah. Seus dedos roçaram a mão de Emily. Ela se mexeu, os olhos se abrindo, seus olhares se encontraram. Europa. Eu não queria dormir aqui. Ela sussurrou, sentando-se rapidamente. Ele teve um pesadelo e eu só... Está tudo bem, disse Daniel suavemente. Ele se endireitou. A cozinha está quentinha. Faz sentido. Emily deu um leve sorriso, tirando o cabelo do rosto. Eu o levo de volta. Daniel hesitou. Pode deixar. Loa aqui por enquanto. Só não se esqueça de descansar também. Ao se virar para sair, ele parou na porta e olhou para trás. Os olhos dela ainda estavam nele, e naquele espaço silencioso e trêmulo entre eles, algo mudou. Não falado, não nomeado, mas profundamente compreendido. As manhãs, agora, eram mais suaves. Os corredores antes frios e estéreis da grande propriedade de Daniel foram lentamente tocados por um novo ritmo, marcado pelo aroma de canela no ar, pelo zumbido de canções de ninar vindas do jardim e pelo tilintar silencioso de pratos sendo lavados à mão em vez de à máquina. Emily se tornara parte da casa, não como uma hóspede, nem como uma criada, mas como algo mais acolhedor, algo para o qual as próprias paredes pareciam se inclinar. Ela se movia com um propósito silencioso, varrendo os corredores, ajustando as cortinas para deixar entrar mais luz, plantando ervas do lado de fora da janela da cozinha e assando pães simples que enchiam os cômodos de memórias que nenhum dos dois ousava nomear. Havia uma nova suavidade na atmosfera, uma que Daniel notou sem compreender a princípio. Era a suavidade da vida, retornando a um lugar que havia parado no tempo. Ele começou a passar mais tempo em casa. No início, não foi intencional. Uma reunião tardia cancelada, um telefonema atendido da biblioteca em vez do escritório. Então, tornou-se deliberado. Ele permaneceu na mesa do café da manhã por mais um instante, passou pela cozinha quando não precisava, parou no corredor para ouvir Noah rindo no jardim, enquanto Emily o ensinava a prensar flores entre as páginas de um livro antigo. Ele começou a notar detalhes que ignorara por anos. O jeito como Emily sempre cantarolava, baixinho enquanto cozinhava, o jeito como prendia o cabelo de uma forma diferente, dependendo da tarefa, solto quando assava bem apertado, quando arrumava uma trança quando cuidava do jardim,
O jeito como a risada de Noah ecoava pelos corredores de mármore como se pertencesse àquele lugar. E cada vez que ela ria, uma risada de verdade, não uma de polidez forçada, Daniel sentia um aperto no peito, como se algo antes enterrado tivesse se deslocado. Começaram a conversar mais não apenas sobre compras ou tarefas domésticas, mas sobre livros, filmes antigos, sonhos de infância. Emily compartilhou histórias de sua adolescência em uma cidade pequena, como um dia quis se tornar florista, como amava os dias chuvosos porque faziam o mundo parecer menor e mais seguro. Daniel ouviu de verdade. Ele também lhe contou coisas, verdades cuidadosamente escolhidas e guardadas. Que ele odiava festas de gala, que sua hora favorita do dia era pouco antes do nascer do sol, quando tudo parecia suspenso. Que ele não acreditava em destino, mas às vezes se perguntava se certos encontros eram destinados a acontecer. Mas ele nunca falou do seu passado, não do passado real. Certa tarde, enquanto Emily cuidava das roseiras atrás da casa e Daniel observava da janela do escritório, ele avistou Noah sentado, de pernas cruzadas ali perto, colorindo um desenho na terra com um graveto. Emily olhou para o filho e sorriu, afastando um cacho da testa dele, e Daniel sentiu algo doer dentro de si, algo quase como saudade. Naquela noite, durante um jantar simples, ela preparou um frango assado com batatas ao alecrim e alho. Sentaram-se na cozinha, só os dois, depois que Noah adormeceu. "Está tudo bem no trabalho?" perguntou ela casualmente, servindo chá. Daniel assentiu, como sempre. Números, reuniões, manchetes. Emily sorriu. "Você faz tudo parecer tão glamouroso, não é?" Ela se recostou na cadeira, observando. Sabe", disse ela depois de um momento, "por fora, você parece alguém que tem tudo." Daniel ergueu uma sobrancelha. "E o que isso significa?" "Quero dizer." Ela hesitou, escolhendo as palavras. "A casa, os carros, a empresa. Você tem mais do que a maioria das pessoas pode sonhar." Ele não disse nada, esperando. Mas às vezes ela continuou, mais suave agora. "Você parece mais solitário do que eu jamais me senti. E eu já tive alguns dias muito solitários." Daniel não piscou. Emily sustentou o olhar dele, mas não insistiu. Sua voz não continha nenhuma acusação, apenas curiosidade, talvez até preocupação. Após uma longa pausa, Daniel finalmente disse: "As aparências enganam." Então ele se levantou, sem tocar na xícara. "Preciso atender algumas ligações", disse ele, com a voz indecifrável. Emily não o interrompeu. Mas naquela noite, enquanto ele estava sentado, sozinho em seu escritório, olhando para a lareira crepitante, as palavras dela se repetiram em seu olhar, mais solitário do que eu jamais me sentira. E pela primeira vez em muito tempo, Daniel se perguntou se aquilo estava escrito nele, e se talvez, apenas talvez, alguém como ela pudesse enxergar além da máscara que ele usara por anos. O sol do fim da tarde filtrava-se suavemente pelas janelas altas do escritório, projetando longas sombras no piso de madeira polida. Uma calma silenciosa enchia o ar, quebrada apenas pelo farfalhar ocasional das folhas lá fora e pelo tique-taque de um relógio antigo na parede. Emily passara a maior parte da manhã limpando e organizando o quarto, o escritório particular de Daniel, normalmente inacessível, mas que permanecera aberto naquele dia. Ela se movia com cuidado, limpando as prateleiras e ajeitando papéis. Noah, como sempre, seguia logo atrás, carregando um carrinho de brinquedo e balbuciando baixinho para si mesmo. Quando Emily se virou para arrumar uma fotografia emoldurada na estante, não percebeu que Noah estendeu a mão para o armário baixo, onde havia um pequeno objeto de madeira. Era uma maquete de casa feita à mão, esculpida com precisão, com o telhado levemente desbotado e as bordas cuidadosamente suavizadas pelo tempo. Para Noah,
Parecia o brinquedo perfeito. Olha, mamãe, disse ele segurando-o com as duas mãos. Emily se virou, com o coração aos pulos. Noah, largue isso! Naquele momento, a porta do escritório se abriu e Daniel entrou. Ele congelou. Seus olhos se fixaram no objeto nas mãos de Noah e, num instante, toda a sua expressão mudou. Seu maxilar se contraiu, sua voz soou áspera, mais alta do que Emily jamais ouvira. Não toque nisso! O sorriso de Noah desapareceu. Suas mãos tremiam e ele largou a maquete com um pequeno suspiro. O rosto do menino se contorceu enquanto ele corria para os braços de Emily, soluçando. Ela o abraçou instintivamente, abraçando-o forte enquanto olhava para Daniel, com os olhos arregalados de descrença. Ele não quis dizer isso, disse ela, com a voz carregada de emoção. Ele é só uma criança. A respiração de Daniel estava irregular. Por um longo momento ele ficou parado, com os punhos cerrados, depois se virou e saiu da sala sem dizer mais nada. Naquela noite, depois de Noah ter chorado até dormir, Emily hesitou, do lado de fora da porta do escritório de Daniel. Sua mão pairava sobre a maçaneta, sem saber se deveria bater. Mas algo como culpa, preocupação ou o eco do olhar que vira nos olhos dele a impeliu para a frente. Ela abriu a porta lentamente. Daniel não a notou a princípio. Sentou-se na beirada da poltrona de couro. As luzes se apagaram. Em suas mãos, a casa de madeira, agora inteira novamente, estava baixa. Ele passou os dedos pelo telhado, como alguém que traça o contorno de uma lembrança. Emily ficou em silêncio junto à porta, observando. Finalmente ele falou. A voz baixa, áspera. Foi a última coisa que me deram. Ela se aproximou, seus passos quase inaudíveis. Meus pais, ele continuou. Eles já estavam quites quando fui aceito na faculdade. Disseram que era um símbolo, construir algo duradouro. Daniel, me disseram. Seus lábios se comprimiram, formando uma linha fina. Eles morreram 2 semanas depois. Acidente de carro, motorista bêbado. Emily prendeu a respiração. Eu deveria jantar com eles naquela noite, disse ele, com a voz mais baixa agora. Mas cancelei. Tinha uma reunião, achei que daria tempo. Ele olhou para a modelo com os olhos brilhando. Não havia nada. Emily não disse nada. Em vez disso, sentou-se no chão ao lado da cadeira dele, dobrando as pernas sob o corpo. O silêncio entre eles não era pesado. Era honesto, desmascarado. Desculpe, ela sussurrou. Daniel assentiu levemente, do tipo que reconhece uma dor profunda demais para ser descrita em palavras. Eu não estava bravo com ele, disse ele depois de um momento. Não mesmo. Eu estava com medo de que algo tão frágil pudesse se quebrar novamente. E talvez isso me torne fraco, ou simplesmente despreparado. Emily estendeu a mão e pousou a dele. Isso te torna humano, disse ela gentilmente. Ele se virou para olhar. Lá e, pela primeira vez desde que o conhecera, ela viu um homem não mais unido pelo orgulho ou pela distância, mas pela memória, pelo medo e por uma necessidade profunda e dolorosa de se apegar a algo real. E naquele momento, nenhum dos dois disse mais nada. Apenas ficaram sentados juntos no silêncio 2 pessoas que haviam perdido, que estavam lenta e silenciosamente aprendendo o que significava recomeçar. Os dias que se seguiram àquela noite, tranquila no escritório, transcorreram com uma espécie de graça frágil. Não houve confissões nem declarações precipitadas, mas o clima entre Daniel e Emily havia mudado. Seus olhares se demoraram um pouco mais. Seus silêncios tinham mais significado. Até Noah parecia notar. Ele pegava na mão de Daniel quando caminhavam pelo jardim ou se aconchegava no sofá entre eles durante as noites de cinema, como se fizessem isso há anos. Daniel se viu sorrindo novamente, sorrisos suaves e involuntários que surgiam quando Emily ria, ou quando Noah orgulhosamente exibia um desenho da família deles feito com giz de cera. Ele não falava do futuro.
Não sabia como, mas pela primeira vez em anos, encontrou paz no presente. Então bateram no portão. Era uma tarde de sábado. A casa estava silenciosa. Emily estava na cozinha assando pão de banana com Noah, enquanto Daniel revisava alguns arquivos em seu escritório. O interfone tocou. A governanta atendeu, mas sua voz falhou. Senhor, tem um homem perguntando pela senhora Emily. Diz que é da família. Daniel franziu a testa. Ela disse que havia alguém visitando? Não, senhor, mas ele insiste. Daniel foi até o monitor de segurança. A tela piscou, revelando um homem parado no portão. Desleixado, nervoso, com olhos arregalados e maxilar cerrado. Havia algo imediatamente errado nele. Eu cuido disso, disse Daniel. Mas quando chegou à porta da frente, o homem já tinha sumido. Naquela noite, Emily estava quieta. Suas mãos tremiam enquanto dobrava toalhas. Ela deu um pulo quando Daniel a chamou. Ele perguntou o que havia de errado, mas ela ignorou, com um sorriso fraco demais para ser real. Não é nada, só cansaço. Ele deixou passar. Não devia ter feito isso. Na manhã seguinte, Daniel acordou cedo, esperando encontrar Emily e Noah tomando café da manhã. Mas a casa de hóspedes estava vazia. Suas coisas tinham sumido. A cozinha estava silenciosa. Nenhum bilhete na mesa. Nenhum som de riso no corredor. O pânico tomou conta. Ele correu de volta para a casa principal, chamou os funcionários e vasculhou todos os cômodos. Então, nos degraus da frente, escondida sob um pequeno vaso de flores, encontrou a carta. Estava escrita, com uma caligrafia caprichada e apressada. Daniel, obrigada por tudo. Pela segurança, pela gentileza, pela esperança que você me deu quando eu não tinha nenhuma. Mas meu passado me alcançou e não vou deixar que ele tire sua paz. Você me deu um lar. Não posso deixar que isso se torne um campo de batalha. Por favor, não me procure, Emily. Suas mãos apertaram o papel. As palavras se misturaram enquanto a fúria e o medo cresciam como uma tempestade em seu peito. Ele amassou-se o bilhete, voltou para dentro e exigiu respostas. Foi a governanta quem finalmente falou. Não achei que fosse da minha conta, senhor, mas vi um homem do lado de fora da casa de hóspedes ontem. Ele estava gritando com ela. Ela mandou ele ir embora. Ele a ameaçou, disse que levaria o menino. Europa, eu ia te contar, mas achei que ela tinha tudo sob controle. Daniel cerrou os dentes. Ele ameaçou levar Noah. Sim, ele disse. Se você não receber o dinheiro, eu o levo. Vou garantir que você nunca mais o veja. Algo dentro de Daniel estalou. Ele andava de um lado para o outro, com a respiração ofegante. Pegue as imagens das câmeras de segurança. Cada câmera, cada ângulo. Eu quero o rosto dele. Sua voz era fria, mas por baixo havia pânico, implacável, sufocante. Ele os havia deixado ir. Ele os havia deixado caminhar de volta para o perigo. Não, ele os encontraria. Ele os traria para casa. Não apenas porque se importava, mas porque eles eram dele. Mesmo que ele ainda não tivesse dito as palavras, mesmo que ele não tivesse se permitido acreditar, eles eram dele. E ninguém, nenhum passado, nenhum homem, nenhum monstro iria tirar luz dele. A chuva caía forte sobre a pequena cidade, encharcando os telhados de zinco enferrujados e transformando vielas estreitas em rios lamacentos. Era o tipo de chuva que borrava tudo, linhas na estrada, reflexos no vidro, até mesmo as bordas da memória. Mas nada poderia obscurecer o momento em que Daniel a viu novamente. Ele havia passado dias procurando, perseguindo boatos, revisando imagens de câmeras, rastreando saques em dinheiro e rotas de ônibus. E, finalmente, um frentista cansado de uma cidadezinha empoeirada murmurou: tem uma moça trabalhando no restaurante perto do antigo pátio ferroviário. Chegou na semana passada com uma criança. Agora, parado do outro lado da rua, em frente ao prédio fechado, que antes era um armazém, Daniel podia ver um lampejo
de movimento atrás da janela quebrada. Lá dentro, caixotes empilhados formavam um abrigo rudimentar. Um colchão fino estava estendido no chão. Emily estava lá, curvada sobre um pequeno aquecedor, enrolada em um cobertor puído. Noah estava encolhido ao lado dela, dormindo profundamente. Daniel deu um passo à frente, seus sapatos encharcados respingando nas poças. Quando ela se virou e o viu, seu rosto empalideceu. Ela se levantou abruptamente, o corpo tenso. Daniel! Ele não se mexeu. Emily saiu, fechando a porta atrás de si, ficando sob os restos esqueléticos de um toldo que não oferecia nenhum abrigo de verdade. A chuva batia em seus ombros, as roupas já grudando na pele. Você não deveria estar aqui, disse ela baixinho sem encará-lo. Você também não deveria estar aqui. O lábio dela tremeu. Eu não sabia mais para onde ir. Você deveria ter voltado para casa. Emily balançou a cabeça. Não é seu trabalho consertar a minha vida, Daniel. Você nos deu paz. Eu não podia deixar meu passado destruir isso. Ele se aproximou, a chuva caindo em cascata de seus cabelos, pingando de seu queixo. Você acha que eu me importo mais com a paz do que com você? Ela abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Já perdi pessoas antes, Emily, disse ele, com a voz embargada. Já fiquei ao lado de túmulos. Segurei pedaços da minha vida nas mãos e os vi desaparecer. Eu sei como é viver com arrependimento. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Eu só queria te proteger. Pensei que se eu fosse embora em silêncio. Você não me protegeu. Ele interrompeu, dando mais um passo à frente. Você me destruiu. Ela se virou, como se não suportasse olhar para ele. Desculpe. E então, ela saiu correndo. Seus pés descalços atravessavam poças, seu corpo cortando a chuva como um fantasma desaparecendo no beco atrás do armazém. Daniel não hesitou, correu atrás dela. A chuva era implacável, ofuscante, mas ele a alcançou no meio do quarteirão, agarrou seu pulso, sem força, apenas o suficiente para deter-la e a girou para encará-lo. Emily, ele ofegou, sem fôlego. Pare de correr. Ela balançou a cabeça, soluçando agora, o peito arfando. Não sei como. Ele a puxou para seus braços. Ela resistiu por um instante, depois desabou sobre ele, os punhos cerrados nas costas do casaco dele, o rosto enterrado em seu peito. A tempestade rugia ao redor deles, mas tudo o que Daniel conseguia ouvir era o som da respiração dela, entrecortada e desesperada, e a batida do coração dela contra o seu. Já perdi uma família, sussurrou ele, com as lágrimas se misturando à chuva em suas bochechas. Não me faça perder outra. Emily se agarrou a ele, soluçando ainda mais, cada muro que ela já havia construído desmoronando sob o aguaceiro. Você não está mais sozinho, disse ele suavemente, e nunca mais estará. Ficaram assim por um longo tempo, encharcados até os ossos, cercados por trovões, vento e lembranças. Mas naquele momento, naquele abraço, eles não estavam mais correndo. Eles foram encontrados. O sol nasceu sobre o lago em uma névoa dourada e prateada, a água cristalina e parada, refletindo a primeira luz do dia, como um segredo, sendo lentamente revelado. A tempestade havia passado. Não apenas a chuva, mas tudo o que mantinha suas vidas envoltas em medo e incerteza. 2 semanas depois de Daniel encontrar Emily, a justiça chegou, com a ajuda de um investigador particular e de uma equipe jurídica especializada. Daniel reuniu tudo o que precisavam: imagens de vigilância das câmeras da propriedade, depoimento da governanta. Mensagens de texto ameaçadoras levaram ao ex de Emily. As evidências eram contundentes. Em poucos dias, a polícia emitiu um mandado. O ex-marido de Emily foi preso sem incidentes e, pela primeira vez em anos, ela respirou fundo, sem o peso do medo que a assolava. A liberdade, a verdadeira liberdade, não veio com comemoração.
mas com um alívio silencioso. Emily e Noah retornaram à propriedade, só que desta vez não entraram pela casa de hóspedes. Daniel os recebeu na escadaria da frente da casa principal. Não. Noah correu até ele sem hesitar, e Emily o seguiu mais devagar, a mão agarrando a alça da bolsa, como se tudo pudesse desaparecer se ela a soltasse. Mas não desapareceu, só se tornou mais real. Daniel reformou a ala leste da casa, pintura nova, tapetes macios, uma sala de jogos projetada para Noah, com um banco na janela com vista para o jardim. As flores favoritas de Emily agora enfeitavam o pátio dos fundos. A cozinha voltou a cheirar a canela. Não era mais apenas segurança, era lar. Certa tarde, algumas semanas depois, Daniel convidou Emily para dar um passeio com ele. Caminharam à beira do lago, de mãos dadas, com Noah correndo na frente, com um barco à vela de brinquedo, pulando pedras e rindo, como se nunca tivesse conhecido o peso do medo. O caminho serpenteava ao redor da água, levando ao mesmo lugar onde Daniel havia se aberto com ela pela primeira vez sobre seus pais, onde antes ele se sentara sozinho, desejando algo mais que silêncio. Agora, ele estava naquele mesmo lugar novamente, só que desta vez não estava sozinho. Ele se virou para ela. Emily sorriu gentilmente, seus olhos examinando o rosto dele. Porque sinto que você me trouxe aqui para mais do que apenas tomar ar fresco. Daniel não respondeu de imediato. Em vez disso, ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma caixinha de veludo. Ela prendeu a respiração. Ele a abriu, revelando um anel de ouro simples com uma delicada fileira de pequenos diamantes. Nada extravagante, apenas elegante. Atemporal, como ela. Eu tive muitas coisas nesta vida, Emily, disse ele baixinho. Casas, poder, riqueza, mas nada jamais pareceu meu. Até você e o Noah atravessarem aquela tempestade e entrarem na minha vida. Ela não disse nada, com as mãos cobrindo a boca, as lágrimas começando a brotar nos olhos. Eu não quero só te proteger, ele continuou. Quero envelhecer com você. Quero construir algo duradouro, algo de que meus pais se orgulhariam. Quero constituir uma família, não por obrigação, mas por escolha, por amor. Ele se ajoelhou. Emily, ele sussurrou. Quer se casar comigo? As lágrimas transbordaram. Ela assentiu, emocionada, a voz carregada de emoção. Nunca acreditei que merecesse a felicidade. Pensei que o amor fosse algo para os outros, mas você... Ela se aproximou, com os dedos tremendo ao tocar o rosto dele. Você me fez acreditar que talvez eu seja digna, afinal. Ele colocou o anel no dedo dela. Ela riu em meio às lágrimas, e ele se levantou, puxando-a para um beijo. Enquanto o sol brilhava na água atrás deles, Noah, alheio à importância do momento, gritou da beira do lago. Mamãe disse sim. Emily se afastou, rindo, e gritou, sim. Daniel passou o braço em volta dos ombros dela, e juntos caminharam de volta pela margem do lago em direção à casa, que não parecia mais grande demais, nem silenciosa demais, nem vazia demais, porque agora estava cheio de vida, cheio de família, cheio de amor. O jardim estava tranquilo naquela tarde, banhado pelo calor suave e dourado do sol poente. Lanternas balançavam suavemente nos galhos das árvores, seu brilho suave cintilando como a luz das estrelas capturada. Fileiras de cadeiras de madeira se estendiam entre canteiros floridos, com pétalas brilhantes e abertas, como se eles também estivessem ali para testemunhar algo sagrado. O casamento foi pequeno, com apenas alguns convidados importantes, amigos próximos, alguns membros da equipe que se tornaram como família e o pastor que conhecia Daniel desde antes de o peso do mundo se acomodar em seus ombros. A cerimônia não era só espetáculo, era sobre presença, cura e esperança. Emily entrou descalça no jardim, seu vestido simples e esvoaçante,
da cor das nuvens antes do amanhecer. Ela mesma havia costurado parte dele, com bordados delicados nas mangas e um pequeno coração costurado na bainha, onde ninguém podia ver. Era a coisa mais linda que Daniel já vira, não por causa da renda, do corte ou do preço, mas porque ela o usava como se finalmente tivesse se tornado quem sempre deveria ser. Noah estava orgulhoso, em um terno miniatura, ao lado de Daniel, na frente do corredor, com a gravata borboleta levemente torta e os sapatos um pouco empoeirados de brincar mais cedo no quintal. Mas quando viu a mãe, endireitou os ombros e sorriu radiante. A música tocava suavemente, uma versão instrumental de uma canção de ninar que Emily costumava cantarolar na cozinha. Os convidados se levantaram. Ela caminhou lenta e firmemente em direção às duas pessoas que haviam se tornado seu mundo. Daniel estendeu a mão para Emily quando ela chegou, com os olhos cheios de tudo o que ele nunca conseguira dizer em voz alta. Ela sorriu de volta, com lágrimas já escorrendo pelo rosto, e sussurrou um oi. Oi, ele respondeu, mal se segurando. Os votos não eram tradicionais. Foram escritos em noites passadas, acordado, conversando na varanda, compartilhando pedaços de passados quebrados, sonhando com futuros intactos. Prometo ser o lugar seguro que você nunca teve, disse Daniel, com a voz trêmula, para estar ao seu lado quando as tempestades chegarem, para celebrar cada manhã comum, para amar você não por obrigação, mas porque não consigo evitar. Emily respirou fundo, com a voz clara. Prometo nunca mais fugir, enfrentar as coisas com você, não sozinha. Acreditar mesmo quando for difícil. Você me devolveu a voz, a dignidade, a alegria. Então veio a parte de Noah. Ele estava em pé, num banquinho, segurando um cartão que ele mesmo havia escrito e lido com orgulho. Mamãe costumava chorar no escuro, mas agora ela ri ao sol. O senhor Daniel a faz feliz e ela faz pão de banana para ele. Então isso é amor. Eu acho. Estou feliz que somos um time agora. O convidado riu entre lágrimas. Daniel enxugou os olhos. Emily puxou Noah para um beijo na testa. Quando foram declarados marido e mulher, não houve aplausos dramáticos, apenas palmas suaves, sorrisos lacrimejantes e a sensação de que algo profundamente certo se desenrolava diante deles. Naquela noite, enquanto o sol começava a se pôr lentamente atrás da fileira de árvores, a família de 3 pessoas sentou-se junta a uma longa mesa de madeira a céu aberto. Pratos de legumes assados, pão fresco e risadas trocavam entre eles. Velas tremulavam, flores invadiam o ar noturno. Noah descansou a cabeça no ombro de Emily, o sono puxando suas pálpebras. Daniel estendeu o braço sobre a mesa e segurou a mão dela. Ficaram sentados assim por um longo tempo, apenas observando o céu mudar. Roxos suaves, laranjas suaves, uma faixa dourada que parecia se estender infinitamente em direção ao horizonte. Ninguém falou. Eles não precisavam. Estavam quebrados de maneiras diferentes, perdidos em tempestades diferentes, mas se encontraram em uma noite chuvosa, uma pergunta assustadora, um ato de gentileza de cada vez, e agora não eram perfeitos. Mas estavam juntos, e para eles isso era tudo. Enquanto o sol se punha em seu casamento, tranquilo no jardim, e 3 corações batiam juntos, sob o brilho da luz da lanterna, somos lembrados de que o amor nem sempre chega com alarde. Às vezes, ele vem na forma de um estranho em uma tempestade, um pequeno ato de gentileza, ou uma promessa feita sob o peso da memória. Emily, Daniel e Noah nos mostraram que a família não é definida pela perfeição, mas pela presença, que a cura é possível e que às vezes as pessoas que deveríamos encontrar aparecem exatamente quando paramos de acreditar que alguém jamais encontraria. Se esta história tocou seu coração, lembrou você do poder da compaixão,
e fez você acreditar novamente em segundas chances, considere assinar as histórias do Elite Oculta. Trazemos histórias reais, emocionantes e inspiradoras que nos lembram que, por mais escura que seja a noite, o amor sempre encontra um jeito. Obrigado por assistir. E lembre, algumas histórias não terminam. Elas começam exatamente onde as lágrimas caem.